agregar todas as instituições que estão aqui, do ensino básico, ensino superior, todas na defesa de uma escola pública, aberta a todos e todos, de uma escola pública que é o sonho do pai e da mãe de todos os filhos deste país. Por o senhor ser uma pessoa nascida no Nordeste do Brasil, de onde também venho, e eu, por estar aqui no estado de Mato Grosso e acompanhar a caminhada de crianças e de adolescentes, aprendi como professora que muitas vezes a escola é a única chance dos filhos dos trabalhadores deste país. E às vezes a mão do professor, da professora, é a única mão estendida que eles têm durante a história de vida. E muitos de nós que aqui estamos, todo o alcance que tivemos nas nossas histórias de vida o fizemos pela porta da escola, o fizemos porque tivemos uma porta de escola aberta. E a educação brasileira, no que diz respeito à educação básica, superior, à educação tecnológica, à pesquisa no Brasil, é que nos dá condições, enquanto parlamentares, de continuar trabalhando para que o Brasil possa avançar. Conhecendo a história de todos os países do mundo, a educação sabe do seu papel, reconhece que em qualquer país do mundo não houve avanço, não houve construção de cidadania se a educação não alcançasse a sua condição prioritária, se ela não estiver na agenda do governo. E aqui no Brasil nós tivemos, ao longo da história, uma luta constante para que a educação fique na agenda. Nunca foi fácil em governo nenhum. Alguns governos mais comprometidos com a causa da educação pública, mais disposto ao diálogo, de trazer para junto de si aqueles e aquelas que representam verdadeiramente a educação, e em alguns momentos a educação sendo colocada como inimiga da nação. Então, entendendo fortemente o papel do parlamento, entendendo o papel da Câmara dos Deputados especialmente, é que nós construímos, e aí chamamos o fórum com todas as suas entidades, uma carta. Esta carta tem 20 itens, e os itens agregam aquilo que tramita na casa e aquilo que está no seio de cada instituição de educação como luta, como bandeira, para que a educação brasileira atinja todos e todas. Entendendo também essa liberdade do parlamento, essa autonomia do parlamento, que o senhor, enquanto candidato, nós temos acompanhado e tem feito esta fala. Apesar de estarmos hoje num momento do país onde o governo não prioriza a educação e onde o Ministério da Educação, de forma muito silenciosa, vem atravessando fortemente esta crise de pandemia no país, nós queremos continuar confiando na Câmara dos Deputados, no Senado da República, no Parlamento brasileiro, de forma que a gente tenha os interesses da educação defendidos neste Parlamento. Estamos aqui, que eu percebi até agora, o deputado Reginaldo Lopes, o deputado Valdenor Pereira. Não sei se entrou nesse momento, acho que a deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai. Deputada Érica, e tem outros parlamentares que estão entrando, que já me avisaram aqui. Então, nesse momento, deputado Arthur, eu passo a professora Maria Luísa, que é da ANPED, e ela representa a Secretaria-Geral do Fórum Popular de Educação. Ela vai fazer uma explicação da carta e depois teremos as falas aqui de alguns parlamentares e da SBPC, através da sua vice-presidente Fernanda, para que depois a professora Catarina passe às suas mãos a carta das entidades e das frentes parlamentares. Professora Maria Luísa. Obrigada, deputada Rosa Neide, bom dia, caro deputado Arthur Lira, companheiros, companheiras e companheiros. Eu estou aqui muito honrada de representar, em nome da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, as 40 entidades do Fórum Nacional Popular de Educação, o FNPE, e as demais entidades e fóruns, e todos os fóruns estaduais que nos acompanharam na construção desse documento. O Fórum é um território de luta e resistência democrática. Nasce defendendo que a educação é para todos, para todas e para todos. Ninguém, portanto, pode ser contra a educação cidadã, pública, laica, gratuita e com qualidade social.
A defesa e o compromisso e os investimentos em educação pública são a construção da própria democracia e da soberania nacional. Isso é defendido em cada um dos pontos, dos 20 pontos da Carta. E quando convocada, deputado, a comunidade escolar universitária, numericamente nesse país maior do que uma Espanha, se mobiliza e está aqui representada majoritariamente pelas entidades do Fórum, os fóruns estaduais e distrital de educação e as demais entidades que assinam essa carta, que a professora Catarina, em nome do Fórum, vai lhe entregar pessoalmente, o que é uma honra. Essa carta, então, agora é mais do que nunca pública e, para nós, é uma honra, né? E eu ressalto e agradeço a importância dessa interlocução. Veja, deputado, eu tenho 33 anos de sala de aula. Estou fechando um semestre remoto em que trabalhei por e-mail, WhatsApp, Google Drive, Google Classroom, Zoom, encontros, telefonemas, choros, empobrecimento, desemprego, doença, traumas e mortes. E eu falo apenas dos meus quase 150 estudantes de graduação e pós-graduação. E acesso, e atesto, precisamos de acesso livre e gratuito. Eu comecei a lecionar, deputado, antes da LDB, ainda sob os currículos mínimos da ditadura militar, e numa escola pública que não atendia nem metade da população brasileira. Muito mudou. E o Fórum Nacional Popular de Educação é o território que defende os avanços civilizatórios. Nominalmente, a Constituição Federal, a LDB, o PNE, a pesquisa, a pós-graduação, na sua integridade orçamentária e como defesa de um país soberano. Mas o Enem, os relatórios das pesquisas que fizemos, o relatório da Unesco, divulgado ontem, mostram que a pandemia expôs as veias abertas da nossa educação. Deflagrou as marcas cruéis do racismo, do patriarcalismo e da aliança nefasta entre burocracia e capitalismo, que é a necropolítica e que afasta milhões de estudantes do ensino médio e do ensino fundamental e da educação infantil. Então, eu afirmo, deputado, que nós, da educação, o que queremos é sermos ouvidas, ouvides e ouvidos, e respeitados em nossos direitos constitucionais e, sobretudo, em nossos conhecimentos acumulados com apoio das entidades e frentes parlamentares. Estamos aqui demonstrando o nosso maior valor republicano e nos colocamos à disposição para pensar, viabilizar o enfrentamento de fato à pandemia, entendendo que o Sistema Nacional de Educação é um bem público nacional e, portanto, território de políticas intersetoriais da educação, da saúde e da assistência social, acima de qualquer partido, de qualquer governo. A educação nacional precisa ser construída em diálogo com os movimentos sociais, em atenção aos direitos humanos. Contamos com você, deputado. Muito obrigada. Uma boa semana a todos. Muito obrigada, professora Maria Luísa. Quero informar a todos que, neste momento, estão presentes aqui conosco a BDC, Associação Brasileira do Currículo, a Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANFOP, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, ANPAE, Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, SEDES, Centro de Estudo de Educação e Sociedade, CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CONTE, Confederação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, CUT, Central Única dos Trabalhadores, FASUBRA, Federação de Sindicatos de Trabalhadores de Universidades Brasileira, FINEDUCA, Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação, FORPOBID, Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, Fórum EJA, Fóruns de Educação de Jovens e Adultos em todo o Brasil, Fórum DI, Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros de Educação ou equivalentes
das Universidades Públicas Brasileiras, MIEB, Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, MNU, Movimento Negro Unificado, PROIFES, Fórum de Professores das Instituições Federais de Ensino, Rede Estrado, Rede Latino-Americana de Estudos e Políticas sobre Trabalho Docente, Associação Brasileira de Ensino de Biologia, UBS, União Nacional dos Estudantes Secundaristas, UBM, União Brasileira de Mulheres, UNCME, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, União Nacional dos Estudantes e mais os fóruns de sindicato de base dos estados do Brasil. Neste momento, por uma questão, nós íamos chamar o professor Heleno primeiro, depois a professora Fernanda, mas como a professora Fernanda vai para o encontro da SBPC, então, representando a SBPC, passamos rapidamente à professora Fernanda. Bem, bom dia a todos e todas. Cara deputada Rosa Neide, que está coordenando essa sessão, cara professora Maria Luísa, do Fórum, e as frentes parlamentares, deputados e deputadas aqui presentes, os vários representantes de entidades. O que eu gostaria de dizer é que a SBPC, nos seus 72 anos de existência, tem uma luta histórica pela ciência, pela educação, meio ambiente, saúde, todas essas questões relacionadas à construção, consolidação e fortalecimento da democracia. Nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção, e aí eu vou me dirigir diretamente ao deputado Arthur Lira, candidato à presidência da Câmara. Eu gostaria de chamar a atenção que já em 88, na Constituinte, a SBPC manifestou seu apoio ao Manifesto dos Educadores, aprovado na 4ª Conferência da Educação, em 86, que consagrou o princípio do direito de todos os cidadãos brasileiros à educação em todos os graus de ensino e do dever do Estado em prover os meios para garantir tais princípios. Então, é muito, de acordo com a sua história, a história da SBPC, agora apoiar essa carta, solicitando ao candidato à presidência da Câmara que cuide da educação. É tudo que nós queremos, é esse cuidado com a educação. A execução do Plano Nacional de Educação é da maior importância no atual momento. Então, eu agora me despeço porque eu vou ter que ir a outro evento, que é justamente tentando retirar os vetos que foram dados pelo governo pela Lei 177, com relação à liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eu agradeço a todos e todas e peço permissão para sair por essa razão. Muito obrigada, professora Fernanda. E também aqui registramos a presença da deputada Maria do Rosário, deputado Neri Geller, meu coordenador de bancada aqui do estado de Mato Grosso, e também acredito que o deputado Pedro Kizai, que também já está conosco. Imediatamente passo a palavra ao professor Heleno, digo que é meu chefe imediato, presidente da CNTE, e que também nos honra muito com a presença e com a organização do Fórum Nacional Popular de Educação. Professor Heleno. Obrigado, deputada Rosa Neide. Nós que agradecemos, pela iniciativa, pelo trabalho realizado na Câmara Federal e por envolver tantas entidades da educação brasileira nesse tema. Eu quero cumprimentá-la e cumprimentar o deputado Arthur Lira, e ao cumprimentar todos os deputados, todas as deputadas presentes nesta reunião. Quero saudar também as minhas companheiras de direção, a companheira Fátima Silva, que também é vice-presidente da Internacional da Educação para a América Latina. E minha companheira Ieda Leal, que também é coordenadora do Movimento Negro Unificado. Ao cumprimentá-la, cumprimentar todos os demais companheiros da direção, os nossos sindicatos filiados que estão aqui acompanhando, sindicatos municipais, sindicatos estaduais e do Distrito Federal, que são filiados
a CNTE. Cumprimentar a nossa coordenadora Maria Luísa e ao cumprimentá-la todos os companheiros e companheiras do Fórum Nacional Popular de Educação. Cumprimentar os fóruns estaduais através das pessoas do João Danilo, do Fórum Estadual da Bahia, e da Giselda, do Fórum Estadual da Paraíba. Cumprimento todos os fóruns estaduais, os 2 do Nordeste, deputado Arthur Lira, que é esta região Nordeste e Norte do nosso país, que sabemos o quanto enfrenta as desigualdades educacionais, econômicas e sociais. A região onde nasceu o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, que este ano, dia 19 de setembro, completa 100 anos de nascimento. Então, no ano do centenário de Paulo Freire, teremos uma renovação da presidência da Casa da Câmara Federal. E é com essa expectativa do esperançar de Paulo Freire que estamos aqui. O esperançar que dê continuidade a trabalhos já realizados pela Câmara Federal, como, por exemplo, a aprovação da Emenda Constitucional número 59, que foi fundamental para a educação brasileira, principalmente para a educação básica. A aprovação do Plano Nacional de Educação em 2014. A aprovação do Fundeb permanente, a Emenda Constitucional 108 e a sua primeira regulamentação com a Lei 14.113. Então, são exemplos concretos de que a Câmara Federal, quando de fato usa a sua autonomia, quando de fato pensa no povo brasileiro, consegue aprovar medidas importantes para a nossa população. A nossa reunião aqui, as nossas breves falas aqui, vai no sentido, deputado Arthur Lira, de que a Câmara Federal continue cumprindo o papel do Estado brasileiro. Nesse momento que vivemos o luto, hoje poderemos passar de mais de 218 mil mortes pela Covid-19. Muitas dessas mortes têm a responsabilidade da ausência do governo federal. Ter um ministro da Saúde que não é da área da saúde, que está cometendo crime e está sendo investigado pelos crimes que cometeu em nosso país. Então, o que nós desejamos é que a Câmara Federal cumpra o seu papel, né, para poder, de fato, fazer com que o Estado brasileiro funcione para o seu povo. Com isso, a nossa carta traz diversas questões a serem pensadas, dialogadas, refletidas. Mas quero destacar aqui 3 pontos, né, para o nosso diálogo imediato. Primeiro, o fim da Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95 trabalha na contramão daquilo que a Câmara aprovou com o Plano Nacional de Educação. Então, se queremos, de fato, ter educação nesse país, temos que dar fim à Emenda Constitucional 95. Foi muito importante aprovar o Fundeb e fazer a sua primeira regulamentação, mas temos outras regulamentações a serem trabalhadas. O custo da aluno-qualidade é de importância fundamental para a educação básica brasileira. O piso salarial profissional para os profissionais da educação, que o Congresso Nacional aprovou no artigo 206, precisa de uma regulamentação completa de acordo com o artigo 206 da Constituição Federal. E é muito importante, deputado Arthur Lira, caso o senhor venha a ser presidente da Câmara Federal, de fazer com que o Ministério da Educação cumpra o seu papel, cumpra as suas atribuições. Não dá para pensar um país que precisa de mais recursos para a educação ter sido retirado 1 bilhão e 400 milhões do Ministério da Educação, em plena pandemia, pela ausência de trabalho de 4 ministros indicados, 3 que assumiram, e até setembro desse ano só investiram 48% do orçamento destinado ao Ministério da Educação, deixando os municípios e estados à deriva, sem uma coordenação nacional. E nós sabemos que, para dar rumo ao Ministério da Educação, a Câmara Federal tem que abrir o processo de investigação sobre os crimes cometidos por Bolsonaro. Jair Bolsonaro comete crimes um atrás do outro. São diversos os pedidos de processo de impeachment na Câmara Federal. E é importante que a Câmara cumpra o seu papel de abrir o processo de investigação. Se os crimes não forem comprovados,
ele continua o seu mandato. Mas se o crime for comprovado, tem que interromper o mandato, que é um mandato de morte ao povo brasileiro. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Por isso, agradeço, deputada Rosaneide, pelo espaço e esperamos que tenhamos, né, uma nova presidência da Câmara no sentido de cuidar do povo brasileiro, de cuidar da educação, de cuidar das políticas públicas para o nosso povo. Forte abraço a cada um e a cada uma. Muito obrigada, professor Heleno, que representa a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Nesse momento, eu passo à professora Catarina, que está presente ao lado do deputado Arthur Lira, para fazer a entrega da carta em nome do fórum, em nome das frentes. E, na sequência, os deputados presentes também farão brevemente uma intervenção. Por favor, professora Catarina. Professora Catarina, está entregando a carta. Deputado, eu, como professora da UNB e dirigente da campanha que compõe o Fórum, te entrego essa carta em nome do Fórum Nacional Popular de Educação, que são as reivindicações do Fórum para que a educação brasileira possa realmente ser priorizada, sobretudo pós-pandemia. Então, enquanto candidato, esperamos que, caso o senhor seja eleito, possa assumir esses compromissos com a educação brasileira, com a população brasileira, e que essa casa volte a ser realmente a casa do povo. Muito obrigado. Muito obrigada, professora Catarina. Nesse momento, entrega a carta ao deputado Arthur Lira, que gentilmente nos concedeu esse espaço para que a gente pudesse fazer esse diálogo. O diálogo na educação, deputado Arthur, é a principal metodologia de construção de políticas. Eu gostaria, nesse momento, passar rapidamente ao deputado Neri Geller, que ele parou aqui na cidade de Nobres, no estado de Mato Grosso, para acompanhar a entrega da carta, e aí o deputado Neri quer prosseguir viagem, deputado Arthur, mas quer também lhe cumprimentar e cumprimentar os integrantes do Fórum e Frentes. Deputado Neri. Bom dia a todos. Gostaria, em nome da minha querida colega e amiga Rosaneide, cumprimentar todos os parlamentares, cumprimentar os membros do Fórum e, em nome de todos eles, cumprimentar o nosso futuro presidente e candidato Arthur Lira. E, rapidamente, Rosaneide, só agradecer pela grande parceria que nós estabelecemos aqui no estado de Mato Grosso. Eu estou como coordenador da bancada, mas legitimamente, em nome da educação, a Rosaneide é a nossa representante, professora, secretária de Estado, enfim, que tem uma militância muito forte nessa área. E a nossa convicção, Arthur, é que nós realmente temos uma pessoa à altura para nos representar nesses temas importantes. Então, só para consolidar isso, Rosaneide, você tem legitimidade para falar em nome da bancada do Estado de Mato Grosso e também só para consolidar a liderança do nosso querido Arthur, que é o nosso candidato a presidente da Câmara, afiançar a todos vocês que nós vamos ter na presidência da Câmara uma pessoa que conhece como funciona toda a legislação do Congresso Nacional e é uma das pessoas que tem a habilidade de falar, de articular, de ouvir, mas principalmente a palavra que ele tem a ser cumprido. Quando se compromete em alguns temas, tem uma liderança muito forte, mas, acima de tudo, tem brio e tem a convicção de falar o sim e o não quando é necessário. Então, é por isso que nós estamos acompanhando. Quero te agradecer, Arthur, pelo espaço que você cedeu a esse importante debate e, mais uma vez, Rosaneide, me colocar inteira disposição para contribuir e ajudar nesses temas que são tão importantes. A exemplo do que fizemos no Fundeb, né, Rosaneide? O outro tema também que foi importante, da Previdência, trabalhamos em conjunto para que os impactos da reforma da Previdência não fossem tão fortes em cima dessa categoria tão importante. Acho que está falhando, Neri. Que atuam como
professores, tenho 3 irmãos, muito mais uma vez, Rosaneide, pelo convite. Acho que tivemos, Neri, acho que... Não estamos ouvindo não, Neri. O seu microfone desligou também um pouquinho. Rosaneide, eu já encerrei, tá? Quero agradecer pela participação. Eu estou na estrada, aqui o sinal está bastante ruim, mas me colocar à disposição para contribuir nesse debate que é tão importante e com a confiança absoluta que nós temos no Arthur, ok? Muito obrigada, Neri, boa viagem, está próximo aqui de Cuiabá. Fé em Deus, daqui a pouco está aqui. Na sequência, passo ao deputado Valdenor Pereira, que é professor do ensino superior, deputado do Estado da Bahia e que é o nosso coordenador do Núcleo de Educação do Partido dos Trabalhadores e também é presidente da Frente Parlamentar do Livro e da Leitura. Com a palavra, o nosso coordenador, Valdenor. Obrigado, Rosa. Obrigado, Rosa. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a todas as entidades de representação da educação brasileira, nas pessoas do professor Heleno, presidente da CNTE, da professora Maria Luísa, na representação do Fórum Nacional de Educação, cumprimentar aos meus colegas parlamentares e, de forma especial, saudar o colega deputado Arthur Lira, candidato a presidente da Câmara dos Deputados. Deputado Arthur, apesar de todos reconhecerem a educação como imprescindível ao processo de desenvolvimento econômico e social de qualquer nação, e especialmente a nação brasileira, o governo Bolsonaro decidiu eleger a educação brasileira como o alvo principal dos seus ataques, das suas agressões, com fortes incursões contra a Constituição brasileira, contra a LDB, contra o Plano Nacional de Educação. Logo de imediato, após a posse, decidiu por realizar contingenciamentos e cortes orçamentários, extinguiu vários programas exitosos, como o Reúne, o Ciências Sem Fronteiras, o Pronatec, o PAR, né? Cortou milhares de bolsas, comprometendo a pós-graduação no nosso país. Logo de imediato também extinguiu o Ministério da Ciência e Tecnologia. O governo Bolsonaro vem intervindo regularmente, por que não dizer assim, intervindo na escolha democrática dos reitores das universidades, ferindo a autonomia universitária, né? Só para se ter uma ideia, prezado colega Arthur Lira, até o título de patrono da educação tentou se retirar do extraordinário educador Paulo Freire. Portanto, é dentro desse contexto que a gente quer ter uma conversa sincera, né, honesta com você. Eu, particularmente, tenho uma experiência positiva na relação com o seu mandato. Você foi presidente da Comissão Mista de Orçamento, eu fui membro quando você foi presidente e você exerceu a presidência com muita competência, com muita independência, com muita autonomia. Você se mostrou naquela oportunidade um parlamentar de diálogo, um parlamentar de palavra, que é uma condição imprescindível para o exercício da boa política, né? E, portanto, nós estamos passando a você essa carta, né? E nós gostaríamos que fosse uma carta de compromisso, porque ela discrimina 20 pontos das inquietações principais da educação brasileira, envolvendo Fundeb, royalties, Enem, orçamento, né? Autonomia universitária, dentre outros assuntos que nos são muito caros, né? E nós esperamos, sinceramente, e eu espero, pelo testemunho que estou dando, da experiência que tive na relação com a sua pessoa, com o seu mandato, que uma vez eleito presidente da Câmara dos Deputados, você possa responder positivamente a essas questões, a esses pontos, essas inquietações
que as principais entidades de representação da educação brasileira lhe apresenta nessa oportunidade. Essa é a nossa expectativa, é a expectativa do Núcleo de Educação do PT no Congresso Nacional. Um bom dia a todos, eu agradeço ao Arthur pela oportunidade de nos ouvir. Muito obrigado, Valdenor, pelas palavras e considerações, amigo. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Valdenor. Passo imediatamente à deputada Maria do Rosário, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes no Brasil. Professora Maria do Rosário, com a palavra. Muito obrigada, professora Rosa Neide. Eu quero cumprimentá-la, aos colegas parlamentares. Eu já vi o Valdenor, acabo de ouvir o Valdenor brilhantemente, já vi o Reginaldo Lopes aqui. Abraço o deputado Arthur Lira, candidato à presidência da Câmara dos Deputados, e cumprimento, através da professora Maria Luísa e do professor Heleno, a sociedade civil que aqui se encontra. Prezado deputado Arthur Lira, nós que atuamos na defesa da educação brasileira, muitas vezes, no âmbito da Comissão de Educação ou da Câmara dos Deputados ao longo dos últimos anos, comemoramos o fato de trabalharmos conjuntamente por vitórias que realmente ofereceram ao Brasil uma base legal, constitucional, formada a partir de diferentes vertentes, mas com o objetivo de assegurar o direito à educação pública de qualidade. Então, nós fizemos isso ao longo de mais de 10 anos, construindo alterações constitucionais, Ocorre que, de fato, neste atual período, nós não temos sequer um Ministério da Educação. E isso tem sido extremamente danoso à educação brasileira. O que eu gostaria de dizer ao senhor, em nome da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que nós pensamos que a Câmara dos Deputados, essa é a frente mais antiga que a Câmara tem. Ela vem desde a Rita Camata, lá no período constituinte. Ela criou um formato de existência. E é quase como uma corrida de bastão. A gente vai passando o bastão de uma para outra. Em geral, vou dizer a verdade, somos mulheres, mas há homens também, participando dessa proteção integral aos direitos da criança. Hoje nós temos a deputada Leandra, a deputada Dorinha, nós temos muitas mulheres e homens participando dessa jornada. O que nós não queremos, deputado Arthur, é a simplificação das questões, sempre a ideologização das questões. Pode parecer estranho que a gente diga isso, mas a Câmara precisa ser um lugar de busca de caminhos, de respostas mais profundas, e não da disputa simplesmente do entrechoque. Então, ao me dirigir ao senhor, eu me preocupo que tenhamos o cumprimento das regras e leis que nós já aprovamos. Por exemplo, a Câmara tem um papel importantíssimo para o Plano Nacional de Educação. Cabe a nós avaliarmos o cumprimento do Plano Nacional de Educação, que não vem sendo cumprido por conta de um ajuste fiscal e também de uma linha antipedagógica que eu vejo no âmbito do governo federal. Mas, no que diz respeito às crianças e adolescentes, eu preciso lhe dizer que nós precisamos de mais cuidado, de mais atenção integral, neste caso, porque nós temos cerca de 50 mil crianças que vivem em abrigos, que estão em instituições, que precisam do Instituto da volta às suas famílias ou da adoção, mas nós não queremos debater a redução da maioridade penal, nós não queremos debater estes temas que acabam sempre nos puxando para o entrechoque. Então, eu quero defender aqui os institutos federais, as universidades, os programas de bolsa, o Plano Nacional de Educação, mais políticas construtivas para o Brasil e menos polêmicas destrutivas daquilo que nos separa. E eu posso olhar para o senhor aqui mesmo através dessa tela e dizer, como depoimento, que o senhor foi um excelente presidente da Comissão de Constituição e Justiça e soube fazer isso como presidente. Então, mesmo que muitas vezes o senhor esteja sendo apresentado lá pelo governo, como o representante do governo nessa disputa, eu olho para o colega parlamentar e quero ver um colega parlamentar. Quero ouvir do senhor uma coisa que eu tenho certeza, da sua autonomia, de que as portas estarão abertas para a sociedade e para este fórum. Eu acho que é isso que eu gostaria de ouvir do senhor, porque eu tenho certeza de que é este caminho que a Câmara deve trilhar, independentemente de quem venha a vencer. Abraço, portanto, faço minhas as palavras do Valdenor, que fez uma profunda apresentação
das necessidades da educação e da ciência brasileira e também dos amigos que são da sociedade civil, mas digo, nós precisamos de uma Câmara autônoma, porque a Câmara é a fiscal do Poder Executivo. Ela tem papel institucional, constitucional, e este papel é um papel para a democracia. Então, eu olho para o senhor como um representante da Câmara, não do governo. Quero lhe dizer isso. Obrigada. Um abraço. Obrigado. Obrigado pelas palavras, Maria. Obrigada, professora Maria do Rosário. Eu gostaria de dizer que eu sei que o deputado Arthur Lira tem uma agenda, né, deputado, e já estamos aí extrapolando o tempo. Eu tenho um pedido aqui rapidinho, que é o do deputado Reginaldo Lopes, que é o presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Institutos Federais. Antes de passar, Reginaldo, agradecer aqui a presença do deputado Odair Cunha, de Minas, que está aqui conosco também. Deputado Reginaldo, rapidamente, para que a gente passe para o deputado e a deputada Érica, que pediu ali rapidamente, deputado. O senhor vai atrasar um minutinho aí. Mas... O Reginaldo fala por mim, viu, Rosa? O Reginaldo passa por você. Então, tá bom. Reginaldo, com a palavra. Esse é um acordo mineiro. Obrigado, minha líder, coordenadora Rosa Neide. Quero cumprimentar os deputados e as deputadas, o Fórum Nacional Popular de Educação, né? Maria Tereza, nosso mineiro Heleno, cumprimento a todos e todas dos movimentos sociais e também das entidades, das frentes que coordenam a pauta educação, e quero aqui dar um abraço especial ao nosso, na condição de presidente, ou como líder, que é nós precisamos ter você do nosso lado, do lado da educação. Acho que nesses últimos 2 anos, a Câmara se posicionou como um poder moderador, né, garantiu uma travessia para evitar uma pauta extremamente conservadora e que não contribui para o desenvolvimento desse país, no meu olhar, né, e também buscou, né, uma convergência quando nós votamos o plano, o Fundeb, a sua regulamentação. E, em alguns momentos, até o senhor ajudou, buscando aí evitar cortes, né, no orçamento da educação. Então, nós precisamos da sua atuação, ou como presidente, se for eleito, mas também na condição de liderança. Nós precisamos continuar defendendo a pauta da educação como um território sagrado, como um território suprapartidário, e precisamos resgatar, nós vamos fazer uma convergência na Câmara dos Deputados para a consolidação das metas do Plano Nacional de Educação, né? O nosso guia, né, para a gente avançar o Brasil. E quero dizer que essa é a tarefa que está colocada. Para isso, nós vamos precisar, é evidente, que a Câmara possa ser autônoma, ser independente, poder construir esta agenda, né? Nós vamos precisar de uma agenda para esse país, uma agenda, pelo menos uma agenda mínima, nós vamos buscar algumas convergências. Nós vamos ter uma agenda de convergência para esse país, seja na luta pela proteção à vida do nosso povo, a garantir a renda, né? Nós precisamos resolver, né, a questão do auxílio financeiro, nós vamos resolver a questão da vacina para todos, e nós precisamos preservar a democracia e a educação, que é o instrumento de consolidação da democracia. Portanto, eu quero aqui desejar sucesso. Estamos aqui apresentando esta carta, né? Eu acho que, dentro dos pontos que estão colocados, nós precisamos garantir a autonomia universitária. Acho que reitor eleito é reitor empossado. E urgente, né, a partir do dia 1º de fevereiro, nós vamos instalar a Comissão Mista de Orçamento e nós vamos devolver, né, para pesquisa, para ciência, para todas as etapas educacionais, para os institutos, para as universidades, para as escolas básicas, para o ensino médio inovador, os 4,5 bilhões. Nós precisamos de um orçamento justo para a educação brasileira nesse momento de pandemia e pós-pandemia. Então, é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, deputado Reginaldo e deputado Odair, aqui representando a bancada mineira. Então, rapidamente, para não deixar os pedidos aqui sem ser atendidos, eu passo 1 minuto à deputada Érica, que coordena a Frente Parlamentar em Defesa das Religiões de Matriz Africana, e em seguida o deputado Pedro Kizai, que é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do PNE. Então, deputada Érica primeiro, depois, para finalizar, deputado Pedro Kizai. Eu queria saudar todas as pessoas que estão nesta reunião, portanto, todos, todas e todos,
e dizer que aqui também falo em nome da Frente em Defesa dos Direitos Humanos desta casa. E penso que a educação, primeiro, é um dos elos mais fortes e poderosos na defesa da proteção, ou na rede de proteção de direitos de crianças e adolescentes. E nós sabemos que, quando nós falamos de educação, nós estamos falando também do desenvolvimento da cultura, do desenvolvimento da ciência, da tecnologia, e nós estamos falando do desenvolvimento humano, porque é diálogo de gente que se estabelece no chão da própria escola. Por isso, esta pauta, esses 20 itens, eles são absolutamente fundamentais para assegurar uma política de defesa dos direitos em particular de crianças e adolescentes, em defesa da ciência, da tecnologia, em defesa da cultura, em defesa de políticas públicas de qualidade. Porque se nós temos os direitos indivisíveis e, portanto, as políticas públicas que asseguram os direitos também indivisíveis, nós temos a educação como a política mais basilar, a política que dialoga com todas as outras políticas. Portanto, é importante que nós tenhamos um compromisso seu, Arthur, em qualquer condição que você esteja, a partir da semana que vem, para a defesa das propostas da educação. E, para além disso, é preciso defender a autonomia da Câmara Legislativa, da Câmara Federal. E defender a autonomia do Poder Legislativo significa também o Poder Legislativo se posicionar sobre os vetos. Nesse exato momento está tendo um ato para que nós possamos nos organizar contra os vetos que foram estabelecidos no projeto aprovado por essa Câmara. Defender o Poder Legislativo significa também defender a implementação do PNE, significa defender todas as condições que estão postas e, particularmente, defender a educação, porque quando se fala de educação, você pula o muro da escola, você se entranha em todas as relações sociais. E, por fim, dizer que é muito importante que nós possamos estabelecer um diálogo permanente com o Fórum, permanente. Ou seja, nós precisamos permanentemente de que o Fórum seja escutado em todas as matérias que dizem respeito à educação. Estabelecer do ponto de vista orgânico, estabelecer do ponto de vista, enfim, como prática a ser exercida, que permanentemente nós tenhamos este diálogo a ser estabelecido. Nós tivemos a impossibilidade de implementação de uma série de retrocessos neste ano que termina. Nós tivemos questões que retrocediam na educação, que foram impedidas pela ação do próprio Poder Legislativo, e nós queremos continuar impedindo o retrocesso, mas também avançando naquilo que foi estabelecido e já foi pontuado pelo próprio Poder Legislativo, escutando a sociedade. A força do Poder Legislativo tem o dever e tem o poder, inclusive, de fiscalizar o Poder Executivo e dar voz ao conjunto de vozes que muitas vezes não são escutadas da sociedade. E essas vozes passam pelo fortalecimento da educação. Por isso, sugiro que nós possamos estabelecer periodicamente uma reunião com o próprio Fórum em todas as matérias que digam respeito à educação. Muito obrigada, deputada Érica. Gostaria, por último, de passar ao deputado Pedro Kizai, que representa aqui, é o nosso coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do PNE. Muito obrigado, deputada Rosaneide, lhe cumprimento pela iniciativa de coordenar, junto com as entidades da sociedade civil, do Fórum, e dessas dezenas de entidades da sociedade brasileira, esse diálogo com os candidatos a presidente, e neste dia, com a honra de conversar e dialogar com o deputado Arthur Lira. Muito breve, porque eu fui contemplado com as diferentes manifestações aqui, deputado Arthur Lira, além da soberania, da independência, que nos faz parlamentar, representando a sociedade brasileira na pluralidade e na diversidade, na área educacional, que é um patrimônio da sociedade brasileira, o direito à educação, implementar o Plano Nacional de Educação, o PNE, até 2024, é um dos grandes desafios para transformar esse Brasil numa grande nação. Então, parabéns a todos que se mobilizam e esperamos que este ano e no próximo ano o Parlamento brasileiro mostre sua grandeza de contribuir no processo educacional para transformar esse Brasil numa grande nação, que é possível e necessário, colocando a escola pública, a universidade pública, a ciência e a tecnologia como prioridade nacional. Um grande abraço e boa caminhada para todos
para o Brasil e para o parlamento brasileiro. Muito obrigada, deputado Pedro Kizai. E, neste momento, antes de devolver a palavra, que inicialmente é o nosso convidado principal, que é o nosso candidato, o deputado Arthur Lira, dizer que, em nome da frente que eu coordeno, a Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública e dos seus profissionais, gostaria de dizer, deputado, nós não podemos deixar esta marca de que a educação é inimiga do governo brasileiro. Nós temos que, pelo menos no parlamento, ela tem que ser muito próxima, e esse diálogo aí com o Fórum nos representa totalmente, na medida que a Câmara dialogar com o Fórum, que representa todas as entidades indistintamente, nós nos sentimos presentes, né, enquanto frentes parlamentares, enquanto a frente que eu coordeno e todas as frentes que estão aqui. Outra questão é a questão da eleição dos reitores de universidades brasileiras. Nós temos o modelo da eleição dos institutos federais, e hoje tramita na casa um projeto de lei do deputado João Bacelar, do estado da Bahia, que é um modelo parecido para as universidades, de que o reitor eleito, reitor empossado, esse é o nosso desejo, sem intervenções, sem interferência, com liberdade, com democracia para a educação brasileira. Falo muito com o deputado Paulão, que é muito próximo do deputado Arthur Lira, porque são ambos do estado de Alagoas e da cidade de Maceió. E ele sempre diz, olha, independente da posição política do partido que estamos, o deputado Arthur Lira é um deputado que se compromete e cumpre. Então, quero usar essas palavras aqui para pedir o seu apoiamento a essa questão das universidades brasileiras em relação aos reitores e a todas as questões aqui já colocadas, orçamento e as demais questões. Agradeço muito o seu espaço concedido, o diálogo estabelecido, e passo a palavra ao senhor para finalizar a nossa reunião. Bom, muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Em nome do professor Heleno e da professora Maria Luísa, saúdo a todos que estão virtualmente, saudando aqui também a professora Catarina e o Alisson, que estão aqui presencialmente, nos fazendo a gentileza de entregar essa carta. Eu queria saudar também os meus companheiros, colegas, amigos de Câmara, deputado Reginaldo Lopes, deputado Valdenor Pereira, deputada Érica Cocai, deputado Pedro Kizai, deputado Neri Geller, minha amiga deputada Maria do Rosário, meu amigo deputado Adair Cunha, e todos os que estão aqui representando esse Fórum Nacional Popular da Educação, por uma abertura de diálogo franco. Eu queria dizer, Érica, que em se materializando que nós estamos trabalhando para o dia 1º, dia 1º é um marco temporal específico, que é o dia da eleição. Nós temos que continuar firmes no que nós acreditamos, nos que nós discutimos aqui na casa, para que o diálogo sempre prevaleça. Eu sempre fui, por onde passei, e agradeço as referências, tanto na Comissão Mista de Orçamento pelo deputado Valdenor, como na CCJ pela deputada Maria do Rosário, sempre procurei dar previsibilidade às ações, transparência, diálogo por onde passei. No plenário da casa, já são 6 anos como líder do meu partido. Lá participamos juntos de inúmeros acordos e várias discussões. Essa casa é uma casa plural de vários pensamentos ideológicos, de diversas vertentes da sociedade, e o nosso maior êxito enquanto casa legislativa é saber reconhecer as diferenças, saber reconhecer que nós pensamos diferentes muitas vezes, mas temos que trabalhar para o que nos une sempre com muita justiça, com muito critério, né? O caminho das negociações, eles sempre são bem largos, mas quando a gente vai afinando para a tese dos acordos, os acordos sempre devem ser cumpridos. Essa foi uma máxima que nós sempre colocamos aqui na casa. Eu ouvi com muita atenção toda a preocupação, recebo com muito carinho a carta. Lógico que não dá para unicamente, nem pessoalmente, agora fazer o compromisso com tudo que está ali posto, até porque, como eu vou explicar aos senhores e senhoras, aos meus amigos deputados, como será a nossa gestão à frente da Câmara dos Deputados, vocês ficarão
absolutamente tranquilos, porque a maneira como nós pensamos juntos em coordenar os trabalhos dessa casa dará espaço, Rosaneide, e deixei para falar em você por último, dará espaço para que todas as matérias, sem distinção, tenham discussão, tenham avaliação, tenham um aspecto de negociação bem amplo nesta casa, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de retaliação. Tá? Isto é compromisso nosso. Quero reafirmar que o canal permanente, Érica, o canal permanente de contato, de negociação, de conversas, de diálogo estará sempre aberto, como sempre foi, em todo e qualquer assunto pertinente aos interesses do Brasil, quanto mais da educação. Eu queria pegar aqui um pouco de tempo dos senhores e das senhoras para colocar basicamente o que nós pensamos, porque isso vai dar muita consciência do que são os pleitos que vocês têm com relação à educação, as preocupações, e não me atenho aqui a falar de posições de poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, mas só o fato de que, pelo menos, 2 depoimentos de 2 deputados do Partido dos Trabalhadores que se fizeram aqui sabem, como toda a casa sabe, eu tenho 10 anos de pé no chão ali naquele plenário, em pé, negociando, conversando, dialogando, e sempre mantive uma linha de independência, sempre mantive uma linha de altivez nos pensamentos, sempre coloquei claramente o que nós achamos a respeito de qualquer assunto, que nunca inviabilizou o trato e a consequente formação de acordos para a convergência de temas comuns. Então, não há possibilidade, isso que eu venho dizendo, e terminei ontem uma visita no 26º estado da federação. Andei 26 estados e hoje tenho uma reunião com a bancada federal de Brasília, do Distrito Federal, para terminar os 27 da federação, dizendo publicamente o que eu vou dizer aos senhores. Essa Câmara nunca na vida, por qualquer que seja o seu presidente, poderá perder, nem perderá a independência, não perderá a autonomia, não perderá todos os princípios de separação dos poderes com altivez, com respeito, respeitando os limites de cada um. Mas eu penso que esse ano de 2021 nós vamos ter muitas discussões sérias, profundas. Esse ano nós não vamos ter as facilidades que tivemos com a PEC da guerra ano passado. Esse ano nós deveremos tratar com muita transparência dos assuntos que nos afligem, tanto sociais como econômicos, como da educação, como da saúde. Né? Nós estamos em meio a uma pandemia que não tem absolutamente receita própria. Nós temos países como Portugal, vou citar exemplo dele para não me alongar, que trataram e passaram muito bem pela primeira onda, mas hoje estão no 3º lockdown com muita dificuldade de gestão. Então, é uma coisa que nos une, tem que nos unir. Eu condeno veementemente a politização da vacina. Por onde tem andado, ela é direito de todos e de todas, para que nós possamos ter um Brasil mais justo, um Brasil, de novo, que nós possamos voltar a nos abraçar, a frequentar as reuniões presenciais. Isso poderia estar acontecendo aqui na Câmara, numa mesa comprida, numa mesa longa, com todos os senhores e senhoras presentes. E essa virtualidade para o Congresso Nacional, ela se fez muito nociva. Os debates eles ficaram muito restritos, muito individuais, num ciclo de linha muito curto. Os partidos perderam muita importância no debate dessa casa. Então, nós queríamos dizer o seguinte: na nossa gestão, todos os temas, e a Maria do Rosário vai lembrar disso, o Reginaldo, eu acho que vai lembrar disso porque era da CCJ, o Odaí, eu não lembro, porque eu acho que estava na Casa Civil, mas aqui eu não sei se tinha outros parlamentares que eram lá na época. Todos os temas serão feitas reuniões às quintas-feiras à tarde, professor Heleno, para que a nossa pauta de votação da semana subsequente seja discutida sempre por maioria, no Colégio de Líderes, proposta pelos parlamentares dos partidos, publicada na quinta-feira, para que as entidades, os fóruns, a sociedade civil organizada, os empresários, os trabalhadores, todos que tenham interesse na pauta do Brasil, os estados, os municípios, as federações, todos tenham consciência e sabedoria e ciência de que na quinta-feira à tarde a pauta da Câmara estará publicada para as votações da próxima terça-feira, ou seja, previsibilidade. Todos nós teremos com antecedência que matérias estarão, quem será o relator e qual será o relatório, para não sermos nunca surpreendidos, como nós estamos ultimamente, das pautas entrarem na véspera das votações,
de manhã, sem relator escolhido, sem relatório posto, e nós estarmos no sistema virtual, ali travados, sem podermos fazer um diálogo sereno, tranquilo, em defesa dos pontos que nós defendemos para o Brasil. Transparência absoluta, os relatores terão independência para tratar dos seus assuntos, dos seus temas. E quando eu digo isso porque isso tem muita importância no que eu vou dizer aqui agora. Será estabelecido na Câmara, de novo, de volta, a proporcionalidade partidária para a entrega das relatorias nessa casa. Ou seja, do maior partido para o menor, as relatorias serão obedecidas numericamente. E aí eu recebo diversas perguntas por questões simples. O pessoal acha que eu vivo em conflito com o PT, e eu tenho muitos amigos no Partido dos Trabalhadores, como tenho muitos amigos na esquerda, como tenho no centro, como tenho na direita. O nosso papel aqui não é fazer intrigas, nem criar muros, é fazer pontes, é abrir diálogo, é fazer com que essa Câmara se posicione por maioria, sempre que possível, sobre Algum problema com a conexão do deputado Arthur? Parece que foi com a sala quando ele está, que o Alisson também parou aqui. Parou o Alisson e parou ele. Eles estão no mesmo local. Eles congelaram. Na sala. Voltaram. O Alisson voltou. Então, o deputado Arthur acho que está voltando ali também. Ele está voltando também. Vamos aguardar um minuto. O Alisson, você está na sala? Acho que deu um probleminha aí, né, o Alisson? O Alisson está passando. Bom, o deputado. Estou pegando aqui emprestado o contato do nosso amigo. Vocês ouviram até onde, gente? Me perdoe. O senhor estava falando da... Agora desconectou aqui. Fala, Reginaldo. Acho que estava falando da proporcionalidade das eleitorias. Do maior para o menor partido. Agora tem que desligar um aí. Agora vamos desligar. Pronto, Alisson, deputado Arthur. Oi. Perdão. Aqui deu um bug aqui. Tranquilo. Deve ter sido algum tipo de interferência aqui da casa, quando a gente começou a falar das nossas propostas. Mas, bem, gente, então, o que eu estava colocando para que vocês tenham ideia, todas as pessoas do fórum, é que, com a proporcionalidade obedecida nessa casa, todos os partidos terão sua participação efetiva, nós teremos discussão ampla, as matérias voltarão a ser discutidas nas comissões permanentes, nós vamos oportunizar debates aqui extremos e contem com sempre minha boa vontade para ser acessível, porque é a nossa obrigação, aos debates, aos diálogos, aos temas importantes, principalmente esses temas da educação. Tá? O nosso partido sempre foi muito sensível, nós temos aqui alguns posicionamentos sempre muito claros. Em essa eleição acontecendo, como vai acontecer no dia 1º de fevereiro, nós estamos à disposição do Fórum Nacional Popular da Educação e de todas as entidades que disputam, que convergem, que trabalham, que representam, que se unem nesse aspecto, para que nós tenhamos um bom diálogo, para que nós tenhamos a oportunidade de discutir profundamente, sem nenhum tipo de radicalismo. A presidência da Casa ela não tem lado. O deputado, o presidente, ele, pelo seu artigo 17, ele não vota nas matérias. Nós temos posicionamentos individuais, mas nós sabemos respeitar, nós temos experiência nesse sentido, vamos fazer absolutamente uma gestão muito democrática, respeitando todos os limites e a altivez da Casa, a independência da Casa. Isso é matéria que não se discute. Nós estamos em campanha, cada lado tem sua versão,
nós procuramos, ao longo dessas semanas todas, fazer uma campanha de alto nível, respeitando todas as diferenças. Os deputados, nesse momento, vão discutir e vão decidir sobre o perfil que acham melhor para comandar esta casa, e nós temos que respeitar a decisão da maioria, secreta, presencial, mas absolutamente tranquilo, e que a partir do dia 2 nós vamos estar à disposição, independente, como disse o deputado Reginaldo, da função em que eu estiver a ocupar. Mas sintam-se extremamente abraçados. Nós temos aqui toda a boa vontade. Quero reprisar, o canal permanente está aberto. Nós recebemos aqui com muito boa vontade, com toda humildade. Nós abrimos espaço para todas as frentes de muita repercussão nessa casa. Semana passada, nós recebemos aqui a frente da educação, como já recebemos a FPA, como já recebemos a da saúde, como já recebemos aqui a bancada feminina, todas com as suas pautas, e essas pautas serão discutidas à risca, debatidas. Nós temos aqui 20 itens. Vamos fazer por elenco de prioridades, quais são os mais importantes. Vamos fazer aqui, nós temos aqui que saber que a Câmara tem uma pauta ampla, que vem do Executivo, que tem as reformas, mas que tem a pauta dos senhores deputados. Muitos projetos aqui são de interesse parlamentar, de autoria parlamentar. E nós temos 43 mil projetos de deputados encalhados nessa casa, professora Rosaneide. 43 mil. E sabe a senhora e os senhores que são parlamentares que estão nos ouvindo, como a deputada Érica, a dificuldade que é pautar um projeto de um parlamentar. Como nós vamos fazer a reunião do Colégio de Líderes na quinta-feira à tarde, todas as quintas-feiras de manhã serão pautados só com projetos de parlamentares. E aqui cabe discussão, já que muitos destes PLs aqui são projetos de autoria de parlamentares que poderão ter priorização das suas bancadas, das suas frentes, dos próprios parlamentares. Nós não vamos conseguir votar essa imensidão de projetos que estão encalhados, mas nós podemos fazer um grupo de sistematização para que a gente possa escolher os mais importantes, para que possa haver apensamentos, para que possa haver aqui no sistema que já existe hoje projetos de origem e de autoria colegiada, dividida, compartilhada, mas essa gestão ela será da Câmara dos Deputados. Vocês irão notar a diferença, vai sair o personalismo, o eu da direção da Câmara, para começar uma gestão do nós. E no nós, todos terão espaço na discussão e na priorização dos seus temas. E a educação será importante nesse sentido. Eu recebo com muito prazer e me comprometo sempre com o histórico que construí ao longo de 10 anos nessa casa. Nós não podemos olhar para frente e negligenciar o passado, de como as pessoas agem, de como as pessoas se portam, de como as pessoas se portam, quais são as ações. Então, não é com a falácia, nem com a visão muito simplista do que é vendido para fora, que você passa a borracha em 10 anos de muito trabalho, de muita dedicação no plenário, nas comissões por onde nós passamos nessa casa. Eu agradeço muito a atenção dos senhores, eu tenho muito respeito por todos os setores. A minha mãe foi professora, hoje aposentada, professora de matemática, de escola cenecista, de escola pública. O meu pai veio do ramo das Senex, diretor de escola, censor, como se chamava antigamente, aqueles que ficavam ali comandando ali as crianças no recreios. Então, nós temos muita atenção. A minha família, meus tios, minhas tias, muitos são professores. Então, não faltará sensibilidade, não faltará diálogo, não faltará independência, e o canal está permanente aberto. Eu queria pedir só desculpas aos senhores, eu tenho um compromisso agora às 11 horas, e eu vou ter que me ausentar, agradecendo a todos e deixando aqui para que a gente possa, ao longo dos próximos dias, voltarmos a conversar e a tratar dos temas que interessam a todos, principalmente na educação. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Arthur Lira, pelo espaço que o senhor abriu, pelo diálogo que estabeleceu, e, com certeza, sabemos, né, como nordestino que o senhor é, que o senhor conhece muito bem as dores do povo brasileiro. E por consequência, a educação é uma oportunidade. Neste momento de pandemia, temos ciência que a maior dor é a dor daqueles que perderam seus entes queridos. E depois, a segunda maior tragédia é a tragédia da educação.
o tempo que os nossas crianças, adolescentes e jovens deixaram de ter contato com a escola. Por isso, queremos uma Câmara, sim, autônoma, uma Câmara independente e um presidente que dialogue, ou uma presidente, temos também uma candidata, que dialogue com a sociedade brasileira através de suas representações. Os deputados são representantes, mas, no caso aqui, as 40 entidades da educação que estão aqui, elas são as vozes do povo brasileiro que nos conduz. A nossa marcha aí no Congresso Nacional, se não for alinhada com quem tem lá na base a escuta principal e a escuta primeira, ela não tem fundamentos. Então, agradecemos muito, eu acho que foi uma reunião muito especial. Todos aqui, eu tenho certeza que estão muito felizes com o espaço concedido pelo senhor. Não é fácil, no momento de campanha, abrir um espaço para ouvir parlamentares, mas também para ouvir aqueles e aquelas que estão lá do lado do povo, escutando o que pensa a sociedade brasileira. Muito agradecida ao senhor, muito agradecida a todas e a todos que estão conosco. Muito obrigada.